Pablo Chaves e o Di Maria no Flamengo no lugar do Gabigol. Não tenho ideia disso. E não tem nada a ver Di Maria com o Gabigol, né? São posições diferentes, funções diferentes. Eu acho que, sei lá. O Mengão lançou aí a lista de inscritos para a Libertadores da América, estreia na próxima terça contra o Milionários em Bogotá, quando vai começar a fase de grupos, e lá está Gabriel Barbosa. Gabigol está na lista de inscritos do Flamengo. O Flamengo tem esperança de conseguir aí um efeito suspensivo e ainda poder contar com o Gabi, mesmo nesta fase de grupos, que vai até a última semana do mês de maio. Kleber, João, agora tá legal, né? Gostoso assistir o Flamengo jogar, né? O Flamengo está jogando bem, né? Você viu o que o Renato Gaúcho falou? Que hoje em dia o time que joga o melhor futebol do Brasil é o Flamengo, que ele está acima dos demais, e realmente o Flamengo do Tite está saindo do campeonato estadual num padrão alto, né? E agora vamos ver os confrontos que serão mais agudos na temporada, mas o trabalho do Tite, da comissão técnica, com o elenco que o Flamengo tem, é uma combinação realmente muito forte, né? Vladimir, fala João, como você avalia a punição do Gabriel Barbosa? Cara, eu acho que ele, pelos relatos, ele não se comportou adequadamente. Ele merecia ser punido. Mais 2 anos, que na verdade se transformaram em um, né? Achei um pouco exagerado, né? Até porque ele fez o exame de urina, né? Que agora apareceu o João Fiscal dizendo que viu o xixi sair lá da uretra do Gabigol e fez o exame de sangue e tudo deu negativo. Então o problema foi o comportamento dele, que foi interpretado como uma tentativa de burlar, de fraudar o exame. Ele errou, claro, mas eu tenho a impressão de que houve um exagero aí nessa situação. Ele poderia ser punido, mas de uma forma menor. Bruno, João, bom, Gabi no Palmeiras. Estão falando por aí que existem conversas, né? Agora, nessa situação do caso dele, que foi suspenso, né? Tem gente dizendo que ele vai, tem jornalista dizendo que não tem nada. Não sei. Sinceramente, em relação a Gabriel Barbosa no momento, é melhor esperar e ver o que vai acontecer. Bruno. Carlos, o Matheus Gonçalves tem potencial para ter um desempenho semelhante ao do Endrick, embora em posições diferentes. O problema é que o Flamengo não utiliza ele nos jogos. Meu amigo, é o que eu disse aqui no início da live. O Endrick mostrou que ele já é uma realidade, né? E é gente grande. O Matheus Gonçalves é muito talentoso, teve um momento com o Vitor Pereira que ele apareceu muito bem no time profissional, jogou bem também no Bragantino, mas ele está num nível muito abaixo do Endrick. O Endrick já pegou o elevador e foi embora, né? O Matheus Gonçalves ainda tem. Gabi suspenso, Pedro na Copa América, BH assume o ataque. Olha, se o Flamengo não contratar e isso que você falou tiver acontecendo, Pedro vai para a Copa América e o Gabigol ainda suspenso, o Bruno Henrique vai ser o centroavante do Flamengo. Ele já jogou ali e o Tite, inclusive, o utilizou. Então é isso aí, nação. Vamos chegar agora com as últimas notícias do nosso Mengão, né? Com a suspensão de Gabigol por 2 anos. Será que o nosso Mengão vai contratar um novo atleta, né? Penso eu que pode ser que, se pintar uma possibilidade nessa próxima janela de transferências, ou até mesmo algum jogador que esteja atuando nos estaduais, o Flamengo pode sim fazer uma proposta para não deixar o elenco desfalcado, né? Não se sabe se Gabigol irá reverter essa situação. Caso contrário, serão 2 anos fora dos gramados, né? Vamos torcer para que pelo menos Gabigol consiga reverter essa situação e prove que ele é inocente. Então,
vamos trazer agora as últimas informações sobre essa situação aí de uma nova contratação que o Flamengo pode fazer nessa questão da suspensão de Gabigol. Sem Gabigol, Flamengo procura um 9. Carlinhos do Nova Iguaçu esteve no radar. Rubro-negro pode ter problemas durante a Copa América caso Pedro, nome que está no radar de Dorival Júnior, seja convocado. Então você imagine só, né? O Flamengo hoje tem Pedro como sendo o titular indiscutível da posição e tinha Gabigol na reserva. Com essa suspensão de Gabigol, Pedro, com essa real possibilidade de ser convocado para a Copa América, o Flamengo perderia e muito, né, nessa questão do ataque. Então o Flamengo pode ser que faça alguma proposta por algum atleta aí que esteja jogando no futebol brasileiro, já que tem essa possibilidade em abril de contratar jogadores que estejam disputando os estaduais. Sem Gabigol, suspenso pelo Tribunal de Justiça Antidopagem até o dia 7 de abril de 2025, o Departamento de Scout do Flamengo mantém a rotina de mapear nomes para a posição de centroavante. Nesse início de 2024, Carlinhos, do Nova Iguaçu, esteve no radar e foi um dos jogadores avaliados pelo clube. Embora o nome de Carlinhos tenha chegado ao setor de análise de mercado do clube, o Flamengo ainda não partiu para nenhuma negociação, nem com o camisa 9 do Nova Iguaçu e nem com qualquer outro atleta da posição. No momento, apenas avaliações a respeito são feitas. O Flamengo tem convicção da inocência de Gabigol e de que a defesa do atacante provará que não houve tentativa de fraude a exame antidoping surpresa, realizado no dia 8 de abril de 2023. Se obtiver um efeito suspensivo nas próximas semanas, o Flamengo poderá utilizar Gabigol ainda na primeira fase da Libertadores, que é disputada entre o início de abril e o final de maio. Quem é Carlinhos? Integrante da geração de 97 do Corinthians, que revelou Guilherme Arana, Malcom. Carlinhos tem feito uma grande temporada no Nova Iguaçu. São 9 gols em 13 jogos. Com 8 marcados no Carioca, ele é vice-artilheiro, com 1 a menos do que Pedro, do Flamengo. Na vitória por 1-0 sobre o Vasco, deu sua primeira assistência e que no momento, para dar um passe decisivo no time certo, esperou Bill passar e tocou na medida para o ex-flamenguista balançar a rede de Léo Jardim. De 1,95 m, o grandalhão, que é ambidestro e tem o pé direito como predominante, balançou as redes dos 3 grandes que enfrentou no Campeonato Carioca. 2 diante do Botafogo, 1 contra o Vasco e o mais bonito deles em cima do Flamengo reserva. Após aproveitar a falha de Noga, deu uma cavadinha de pé direito diante de Matheus Cunha. Na única derrota do Nova Iguaçu no estadual para o Fluminense, o camisa 9 não jogou porque estava suspenso. Embora não priorize a posição de centroavante, o Flamengo terá 3 competições importantes no segundo semestre. E Pedro está no radar de Dorival Júnior. Com datas FIFA e Copa América no calendário, o rubro-negro poderá ficar com apenas Gabigol para a posição. Agora, com a ausência do camisa 10, não teria centroavantes de ofício durante eventuais convocações de Pedro. Dentro do clube, há correntes que defendam uma atenção especial ao setor antes mesmo da suspensão de Gabigol, justamente por conta das questões citadas acima. O entendimento é que o Flamengo correria risco em caso de lesões, suspensões e necessidade de gestão de elenco por conta de maratonas. No elenco profissional, 3 jogadores já foram improvisados na posição. Bruno Henrique, o mais experiente deles, e os jovens Vitor Hugo e Lohan. BH é o mais indicado e experimentado na função. Embora
Victor tenha apresentado números impressionantes no setor ofensivo, especialmente na época do Sub-17. Lohan, porém, não tem sido solicitado para quebrar um galho por ali e é a última opção dentre as três. No Sub-20, os centroavantes Wellington e Pedro Estevão são as opções. Durante a conquista da Libertadores, a dupla não marcou gols. O primeiro, porém, saiu bem na copinha e balançou as redes 6 vezes. Então, o Flamengo, né, com essa real possibilidade, né, de Gabigol não conseguir o efeito suspensivo, monitora alguns atletas aí do futebol brasileiro na posição. O Flamengo precisa de um jogador para o ataque. Bruno Henrique seria a opção mais próxima de um jogador que possa fazer as funções de Pedro, se ele for para a seleção brasileira, e também de Gabigol, se ele não conseguir o efeito suspensivo. Mas precisamos destacar que são vários campeonatos, são vários jogos importantes nessa fase agora, tanto de início da Libertadores, assim como também início de Brasileirão. Então o Flamengo precisa estar atento e precisa entender que o elenco tem que ser contratado mais um jogador para a posição, né? Pensávamos que o grupo já estava fechado, mas com essa suspensão de Gabigol prejudicou e muito aí as próximas atuações do Flamengo, porque poderia ficar sem atacante para a posição. Mas, né, vamos torcer para que o nosso Mengão suba até um garoto da base e consiga suprir essa necessidade de centroavante. Ou então vamos torcer para que Pedro não seja convocado, né? Porque eu, como torcedor flamenguista, vou torcer para o meu time. É claro que vou torcer também para a seleção brasileira, mas o Flamengo está perdendo muitos jogadores para as seleções. Então, isso é muito ruim, uma vez que a Copa América não vai paralisar os campeonatos nacionais. E aí, nação rubro-negra, será que o Flamengo deve contratar um jogador para a posição de Gabigol? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.